Aline Garcia Samogedi, eu sou natural aqui de Erechim, moro aqui também, desde que nasci, a família toda é daqui, é natural aqui da cidade mesmo. Eu ingressei no ano de 2010, assumi o cargo lá no campus Bento Gonçalves, fiquei lá 4 meses e depois fui para o campus Sertão, onde fiquei mais um ano para depois chegar então até o campus Erechim, que é a minha cidade natal. Bom, quando o Instituto determinou a interrupção das atividades lá em 2020, foi na sexta-feira à noite, então a gente recebeu um comunicado, né, que a partir da segunda-feira a gente não viria mais ao campus. Então foi um grande susto, assim, para todo mundo. Toda a situação, né, porque até um período atrás, quando o Covid estava correndo no mundo todo, parecia tão longe que ia demorar para chegar aqui, né. Então foi um susto bem grande e acho que foi de medo e susto a reação assim inicial. Não imaginava que fosse por tanto tempo, né? Achava que ia ser um período curto, né? E por fim foi um período bem grande que todo mundo precisou se adaptar à nova situação. Cumpri as medidas de isolamento, né? O meu marido ainda, como era autônomo, precisava sair para trabalhar, mas a gente tinha todo o cuidado, até quando ia no mercado, né? A higienização de tudo antes de entrar dentro de casa. E em alguns momentos eu precisei vir até o campus, então, mas a gente sempre buscava tomar todas as medidas que o pessoal estava orientando na época. Bom, essa experiência de não poder vir presencialmente foi um grande baque, assim, porque mudou toda a rotina, né? A gente já vinha daquele modo todo acelerado, né? Um ritmo de vida todo acelerado, com as tarefas já todas elencadas, o dia a dia. Então, foi um grande baque, assim, né? Parar tudo do nada, assim, e aquela incerteza de como que ia ser a adaptação, né? Do trabalho para o modo remoto. Então foi um grande susto, assim. Bom, a pandemia impactou. Eu peguei o Covid, estava entre os 100 primeiros casos da cidade, então foi um susto bem grande, porque a gente não sabia nada muito a fundo da doença, como que era. Algumas pessoas ficavam muito mal, iam para o hospital e outras acabavam tendo reações mais leves. Ainda bem, né? Eu tive reações bem leves, consegui me recuperar bem, mas foi um grande susto, assim, quando eu testei positivo pro Covid. Bom, eu não sei exatamente como que eu peguei a doença, né? Enfim, mas eu vinha no campus, né? Tinha algumas atividades, trabalhando na secretaria, tinha algumas atividades que a gente precisava entregar alguns documentos para os alunos. E naquela semana em que eu vim no campus também tive que ir até o mercado, né? E aí na outra semana uma colega que eu tive contato no campus me comunicou que um familiar teve, né, e tinha testado positivo. E aí eu comecei nos dias seguintes a sentir, ter os sintomas de resfriado e fiquei preocupada porque eu estava cuidando do meu avô, também auxiliava. Posava alguns dias que ele estava cometido, estava doente, né? E aí eu resolvi fazer o teste para evitar ter problemas. E daí foi o grande susto que eu testei positivo. Foi um momento assim de muito medo e eu tive crises de ansiedade, assim, vinha ter mais frequente crises de ansiedade. Por essa questão do incerto, né, do medo de que pessoas próximas ficassem doentes, que pudessem vir a óbito. Então foi um momento assim de muita apreensão, de muito medo mesmo. Bom, desenvolver as atividades com o trabalho remoto foi um tanto complicado, porque eu estava com. Eu tenho 2 filhos, então o pequeno em casa, que na época tinha 3, 4 anos, e o mais velho também em idade escolar, que estava tendo as atividades de casa, assim, remoto também. Então foi bem difícil conciliar tudo isso, né? A família, os cuidados da família, com o trabalho em casa, as novas adaptações, tudo por e-mail, tudo pelo computador, né? Foi bem difícil, assim, até se adaptar. Conseguia fazer as atividades, mas como eu disse assim, foi um pouco conturbado porque a gente não tinha muito horário, né? Então
chegava as demandas, né? Qual é o horário, a gente ia se organizando entre os colegas do setor. A gente tinha um grupo de WhatsApp, então a gente ia vendo quem conseguia, quem tinha mais, naqueles horários, né? Tinha mais disponibilidade para estar atendendo e para não deixar ninguém desatendido também. Bom, a retomada das atividades também foi um grande baque, assim, porque a gente teve que, então, readaptar tudo novamente. Já estava, então, acostumado no formato remoto e, aos poucos, a gente teve que ir reaprendendo a socializar de novo, tanto com os colegas quanto com os estudantes que a gente atendia. Então, eu sentia assim um pouco de ansiedade no retorno, né? Porque estava um pouco acostumado a trabalhar mais individual e de repente retornou o retorno social, né? Foi um pouco preocupante, assim, mas a gente conseguiu se adaptar e por fim deu tudo certo. Durante o ano de 2020, teve algumas atividades que eu precisei realizar presencial. Eu trabalhava na época no setor de registros acadêmicos, então tinha algumas questões burocráticas, a gente precisava fazer entrega de documentos para alunos, atestados, diplomas. A gente era certificador na época do Enseja, então também a gente tinha essa responsabilidade. Então, em alguns momentos, eu precisava vir até o campus. No ano de 2021, eu passei a trabalhar no setor de pesquisa, então já as atividades já estavam mais adaptadas para o trabalho remoto, então não precisei vir até o campus para fazer nenhuma atividade. Bom, no retorno das atividades, então, a gente ficou um pouco apreensivo, um pouco inseguro, né, de como que seria, a gente já estava um pouco adaptado e ainda tinha alguns casos circulando, né, do vírus, então foi um pouco apreensivo, mas depois deu tudo certo e a gente, todo mundo estava feliz de poder se reencontrar novamente. Eu acho que a pandemia trouxe de lição, assim, a empatia, né? A solidariedade com os colegas de trabalho também, que a gente precisou se apoiar durante esse período, né? Que muitos colegas passaram por situações de também insegurança, de ansiedade na família, então a gente precisou criar uma rede assim, de apoio para todo mundo se estruturar novamente e poder seguir o fluxo do trabalho um pouco mais tranquilo. Suando.